Oiê, mais um vídeo com vocês e hoje nós temos um vídeo bem completo de decoração, recheio, cobertura, tá? Então fica no vídeo até o final. Quem não for inscrito já se inscreve aqui, tá? Para você não perder nenhuma dica e ativa o sininho de notificação para ficar sabendo quando a gente posta vídeos e bora lá trabalhar. Então, pessoal, eu tenho um bolo de 23 centímetros, já cortei, e essa última parte eu sempre tiro porque eu não gosto que apareça essa parte aí nos meus bolos, tá? Então, eu sempre retiro. Então, vamos lá, eu vou começar recheando esse bolo. Eu vou fazer um recheio de amor em pedaços com brigadeiro. Eu tenho aí chocolate alpino cortado em pedacinhos, uma base de brigadeiro. Pode utilizar brigadeiro branco, brigadeiro de leite ninho, pode utilizar o creme, que fica maravilhoso, qualquer um dos três. Lembrando que o creme ele é menos doce e as bases de brigadeiro elas são um pouco mais adocicadas, tá? Então, você também pode utilizar um chocolate 50%, 70% a seu gosto. Olha como esse recheio fica maravilhoso. Essa quantidade aí dá suficiente para esse bolo. Parece que não, mas dá suficiente para ficar uma camada ótima, tá, pessoal? Então, como a gente utiliza 3 camadas de recheio, o bolo fica bem recheadinho, né? Então, aparece bem os sabores, tá? Eu coloquei, né, na primeira camada aí de amor em pedaço. Eu vou fazer 2 de amor em pedaço e uma de brigadeiro no meio. Olha esse recheio, como fica lindo com esses pedacinhos de chocolate. Eu utilizei chocolate nobre, mas se você quiser pode utilizar fracionado também. É claro que não vai ser o mesmo gosto, mas dá para fazer, tá bom? Porque a gente sabe que nem todo mundo trabalha com o mesmo tipo de material, né? Às vezes, dependendo até do público que você vende, às vezes não tem como mesmo, né? A gente entende, então vai trabalhando aí com o que você tem. Eu vou colocar ali mais a camada do meio de brigadeiro. Eu utilizei um brigadeiro meio amargo, esse brigadeiro eu faço aqui. Esse meu refratário que eu guardo brigadeiro já estava nas últimas, né? Minha última dosezinha ali, minha última porção de brigadeiro. Eu já tinha que repor. Mas esse era o último bolo que eu estava recheando nesse dia, tá, pessoal? Eu já tinha recheado todos os outros. E aí a gente vai umedecer a penúltima camada e colocar o restante todo do nosso recheio de amor em pedaços. Depois disso eu vou espalhar muito, muito, muito bem com as costas ali de uma colher de sopa. Pode ser com espátula, gente, o que você se sentir mais à vontade e mais tranquilo para você trabalhar. Às vezes, para mim é melhor na colher, para você é melhor no saquinho de confeitar. Recheio o bolo, na verdade, né? Tanto com o saquinho de confeitar, quanto dessa outra forma aí, colocando a colherada também, tá? Então, eu já tenho noção mais ou menos de quantas colheradas para cada tamanho de bolo. E isso tudo a gente aprende com o quê? Com a prática, tá? Depois disso, eu molhei a minha última camada, deixei esse bolo refrigerado por algum tempo e agora nós vamos partir para a parte da decoração, que é super tranquila também. Eu vou aplicar a pré-camada nesse bolo. Se quiser, pode fazer uma pré-camada com uma blindagem de ganache também, dá tudo certo. E aí eu vou tirar esses excessos da nossa blindagem para depois a gente colocar a camada principal, no caso, que vai ser a camada de chantininho. Ah, por que que você não tinge diretamente logo de preto? Primeiro, porque além de correr risco de amargar, vai gastar muito, muito corante preto e provavelmente eu não vou conseguir chegar em um tom tão legal, né, quanto a gente consegue chegar dessa forma aí. Então, eu vou fazer um fundo apenas para o meu corante preto, tá? Esse fundo eu vou fazer com o cinza, mas se aí fosse um marrom, um branco, daria certo também, tá? Porque o preto ele cobre muito bem, né? Mas eu achei que o cinza ficou melhor, mais legal, tá? E ali eu vou alisar todo o meu bolo na parte de cima. Depois disso, eu vou vir pelas laterais com a mesma espátula, tá, pessoal? Ela só tá com o chantininho mesmo aí do bolo. Aí eu vou passando, né, na tigela da batedeira que eu já deixo ali do lado guardadinha. E aí a gente vai alisando, tá? Tirando todas as rebarbinhas. Esse bolo, ele era um bolo liso, não tinha textura, como no modelo de inspiração que a cliente me mandou, tá bom?
Então, depois que meu bolo já está liso, se você for aplicar alguma textura, deixa para aplicar depois desse processo aqui, tá bom? Porque senão, quando você aplicar isso aqui, vai tirar do mesmo jeito a textura. Então, eu tingi um pouquinho de chantininho bem preto e aí eu coloquei em cima desse meu bolo, né? Já espatulado, já lisinho, com o chantininho já hidratado também. Então, a gente vai fazer a sobreposição de camadas, tá? Que é super fácil, a gente vai colocando aos pouquinhos. Aquela quantidade de chantilly que eu mostrei para vocês, antes desse passo aí, é suficiente para cobrir esse bolo todo. E eu não precisei de muito corante, né? Não precisei usar muito corante preto para conseguir tingir aquela pequena quantidade de chantininho. Então, com certeza, dá uma economia também muito grande, tá, pessoal? E fora que a gente não tem o risco de amargar o nosso bolo, né? Porque eu sempre experimento e esse chantininho preto aí, ele não ficou amargo, tá? E também é só uma sobreposição de camadas, então dá pra trabalhar tranquilo e despreocupado, tá? O ideal para esse bolinho aí seria colocar o nosso glitter preto, mas eu não tinha, então eu coloquei o glitter da cor tradicional mesmo, aquele glitter pérola, tá? Só para dar um brilho, para ficar mais bonito. E depois de alisar daqui, alisar de lá, tira a rebarba daqui, tira a rebarba de lá, o nosso bolo tá super preto, tá? Como vocês podem ver o resultado aí, né, pessoal? Então, super preto, bem legal. A textura também, vocês podem ver que não está poroso, o chantilly tá bem lisinho, tá? Se quiser aplicar alguma textura, pode também. Aí, depois disso, eu coloquei o glitter e ele ficou nesse resultado aí, pessoal. Eu gostei bastante, a cliente também gostou bastante, né? Eu falo, é isso, gente, porque eu recebo os feedbacks, tá? Então, se a cliente reclamar, eu conto para vocês também. E é isso, beijo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Ativa o sininho de notificação aí para não ficar de fora dos vídeos. E até o próximo. Beijão!